Está começando mais um Arte na Mesa, um programa que é um oferecimento da Rádio NASP, Acarte e Icon. Nesse programa a gente fala de arte, a gente fala de música e hoje a gente vai falar muito de literatura, uma arte maravilhosa que é dominada por esse meu convidado, que foi durante muitos anos professor de português, de literatura, de produção de texto e é o mago das letras da nossa música adventista. Tudo bem, Valdecir Lima? Tudo bem, graças a Deus. É um privilégio enorme o meu e um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Muito bom a gente poder conversar. Eu queria começar assim, eu sei que eu falei já, né, que você é uma pessoa muito importante nas letras, né, de canções religiosas, mas você tem uma conexão direta com a música desde a infância. Eu queria que você contasse para mim. É verdade. Um pouquinho. Você começou por onde? Por que instrumento? Certo. Eu era bem pequeno e minha mãe era aficionada por música. E música sempre tem isso, sempre né? tem isso. Música na igreja. Então, minha família é uma família que cantava, fazia cultos pela manhã, à tarde, cultos mais rebuscados na sexta-feira à noite, sábado à noite, essa coisa toda assim. E nós tínhamos um piano. Piano. E nesse piano eu dei os meus primeiros passos na música, na afinidade com a música. Mas eu morava numa cidade muito pequena e era muito difícil achar um professor do piano naquela cidade. Eu morava em Nova Odessa, na minha época. Havia um pianista que era da Igreja Batista, né? Ele não era nem brasileiro, era romeno, alguma coisa assim. Eu tive algumas... Você é fino, hein, Valdecir? Já começa com professores internacionais. Mas eu não tive muito tempo ali na cidade, porque a cidade era... Eu precisei sair de lá para ir naquela época era Instituto Adventista Campineiro. Hoje em dia a gente chama de UNASP-HT, né? Exato, me fazer a minha 7ª série naquela época, né? Entendi. Pra lá. Tive que deixar, mas aí teve o UNASP à minha frente e com a professora Rutinha Costa. Continuei meu estudo de piano ali com ela. E daí para frente, novidade musical, uma atrás da outra, porque o colégio é uma maravilha, né? Sim, é muita música oportunidade. E dá oportunidade. E aquela época só tinha até o ginásio. Então a garotada do ginásio tinha todo o espaço para participar. Não tinha ensino médio, então, naquele tempo? Ainda não. Entendi. Ainda não tinha ensino médio. Mas eu te ouvi muitos anos atrás, quando eu te conheci, eu acho que você fazia parte do coral... jovem, o coral do IASP, não sei como que era o nome na época, o Williams regia, você tocava trompete. Exatamente. O que aconteceu aí? O piano ficou de lado e você foi para os metais? O que aconteceu é que eu estava hoje, o NASP. Estava no NASP. E o NASP é uma bênção, né, para oportunidades. Havia lá um professor, músico, missionário, que era da Califórnia. Cara, você tá brincando que eu... Vamos combinar aqui, hein? É tudo estrangeiro nessa educação musical aqui. E eu sei dizer que ele era um professor poli-instrumental. Que você não falou o nome dele, eu te interrompi, desculpa. Era Robert Douglas Benfield. Gente, ele é bem conhecido, né? O nome dele. Ele era uma pessoa maravilhosa, incentivava muito, e ele tocava trompete, tocava piano, e ele, não sei, ele tinha uma banda lá. Nossa, que legal. Uma banda, obviamente, inicial, com a garotada toda, mas... Banda de sopros. Banda de sopro. E havia uma variedade de gente tocando vários instrumentos também. Não era simplesmente um excesso de trompete e nenhuma clarineta. Não, tinha contrabaixo, tinha outros instrumentos de metal, trombone. E aí eu me apaixonei, eu estava apaixonado pelo trompete. E comecei trompete também. E levei os dois. Na minha época de... Mas você falou que na sua família vocês tinham cultos, que vocês cantavam e tudo. E você tem uma relação muito forte com a música cantada, não só como letrista, vamos deixar esse assunto um pouquinho mais pra frente, mas você como performer mesmo, né? Assim, de cantar em grupo ou dirigir grupo. Tem aquela maravilhosa produção do Grupo Sol, né?
que eu lembro de ter assistido isso e ficar muito impressionada. A história começou mais ou menos assim. Primeiro que na minha infância, quando eu ainda estava em Nova Odessa, mais tarde meus pais mudaram para Hortolândia, onde ficava o IAC, Instituto Adventista Campineiro, que depois passou a ser IASP. E agora entendi. o NASP. Né? E antes do IAC era GAC. Meu pai. Era... É muito nome. Vamos ficar com o NASP-HT, que vai ficar bom. E aí, o seguinte, minha família era muito igrejeira. E a igreja, a música, a minha participação num órgão de foles lá da igreja. Eu lembro disso. Harmônio, né? Harmônio, Eu toquei então, isso aí. Eu comecei a achar esse caminho maravilhoso. O louvor, eu era um menino ainda, mas o louvor é impressionante. Ele vai tocando você. Quando eu cheguei hoje o NASP, né, Campus 3, que aí já era IASP, aí foi uma bênção, né? Foi uma bênção, porque aí a música fluía, a coisa acontecia. Então, de repente, mudou o diretor do conservatório do IAC, né? Mudou. E quem que chegou para dirigir o coral, a música e tal? O maestro William Soares. Aí no meninão, ele é 1 ano e pouco mais velho que eu. Meninão, ficamos muito amigos, coisa e tal. E vamos falar para o amigo ali que está assistindo que é o maestro Williams Costa Júnior. Ele é Soares realmente, mas ficou mais conhecido como Costa Júnior, né? E aí ele foi maestro do coral e eu observando sempre e apaixonado por tudo que acontecia na área da música, tocando trompete. Logo eu inventei de arranjar um trio de trompetes, né? É massa. Era o César e o Naor e eu. É um trio, a gente saía para tocar para as igrejas. Isso aí era o máximo que podia acontecer na vida de um meninão, né? Não. Mas acontece o seguinte, o Williams, ele foi maestro do coral. E eu comecei a observar o coral e eu fiquei apaixonado quando surgiu na nossa mídia cristã uma coisa que até então não havia, chamado Heritage Singers. Várias pessoas que eu entrevisto falam sobre esse corte, né? O que surge depois, né? Essa questão de grupo musical é uma coisa maravilhosa, fantástica. Ao mesmo tempo surgiu um tal de Paul Johnson. E ele tinha alguns CDs com uma harmonia totalmente inusitada para a época. E eu apaixonado por aquilo. Cheguei para o maestro Costa Júnior, né, que é o Williams Costa Júnior, e falei, Williams, deixa eu fazer um grupo. Escolhendo o pessoal aqui do coral, falei, pode fazer. E nós demos o nome do grupo é meio, comparando com a música clássica, é meio incoerente, porque era Conjunto de Câmara. Tá. Como se fosse um madrigal, né? Como se fosse... a linguagem mais tradicional, né? Mais tradicional, né? Para o estilo de música, seria melhor hoje. Mas não havia grupos ainda naquela época, assim, sim, com a fartura que tem hoje, né? Era uma novidade. Então ficou isso, né? E aí nós fomos cantar no Rio Grande do Sul, num congresso que aconteceu lá. E que para nós, criançada praticamente, né? Criança não, já adolescentes, né? Para pós-adolescência, né? Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu me apaixonei por aquilo. E eu queria gravar e queria fazer. E você falou que ia deixar um pouco para frente, mas posso dizer para você como é que aconteceu a questão da letra de música? Por favor, nós queremos saber. Eu nunca pensei na vida em escrever letra. Nunca passou pela minha cabeça, que um dia eu ia ter uma música gravada, por exemplo. Isso para mim era uma coisa que, quilômetros de distância, era muito distante da minha realidade, né? Eu não imaginava nunca. Naquela época, gravação era uma coisa difícil e tal. Mas é o seguinte, eu estava com esse grupo e um dia o William já compunha. Sim. Já compunha, nessa época. Ele já compunha, ele já tinha um pouquinho de tradição nessa coisa. Aí, eu cheguei pro Williams e falei, Williams, é o seguinte, eu tô com uma música aqui em inglês, me lembro do nome da música até hoje. It is our world. Este é o nosso mundo. Uma música em inglês de um álbum que meu tio me mandou e estava em inglês, uma coisa fantástica. Para mim era novidade e eu sempre apaixonado. Chegava em casa, todo mundo ia dormir, eu ficava vendo aquilo, lendo. Aí eu cheguei pro Williams e falei, Williams, faz um arranjo dessa música aqui,
né? Para eu cantar com o grupo. Esse grupo que é do coral aí, ele olhou aquilo e falou assim, faço para você. Mas cadê a letra? Tá em inglês esse negócio aqui. Então não vai ter jeito. Não tem jeito. A hora que você me apresentar uma letra com coerência, com ritmo e rima, do jeito que tá, assim, coisa e tal, aí eu faço para você. Faço para você. Você pode me cobrar que eu faço. Ele não sabia com que ele estava mexendo, porque cobrança. Você virou umas noites e fez a letra. Cobrança, é isso mesmo. E a gente ficava conversando, às vezes, lá no conservatório do IASP, né? A gente ficava conversando até tarde, coisa e tal. Quando nós conversamos sobre isso, o conservatório já estava fechado, nós fomos andando até o aposento dele, que era um quarto ali no dormitório masculino, né? Com uma saída própria para ele e tal. E ele falou isso para mim e eu fui para casa. Já devia ser umas 10 horas, um pouco mais. Fui para casa. E eu fui dormir em casa. Mas quando chegou pela manhã, era mais ou menos umas 6 da manhã, coisa e tal, eu saí de casa e fui lá no quarto do Williams, que a janela era na frente do prédio, assim praticamente, bati na janela, ele acordou meio assustado, né? Acordou meio assustado. Falou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, não, Williams, eu trouxe a letra aqui para você. Eu passei... Horas depois, eu pensei que eram vários dias. Eu trouxe a letra, falou, mas meu amigo, mas não precisava essa pressa toda. Eu falei assim, não, você falou que eu podia cobrar, então agora começou, marca aí que começou o momento da cobrança. Agora. Então, a primeira... E ele fez um arranjo, esse arranjo, nós Vocês cantamos cantaram. aí, foi a música, uma das músicas principais. Então, você começou fazendo o versão. Sim. Mas quando chega no grupo Sol, que a gente tava falando nele, já tem várias músicas que são letras suas para melodias originais, né? Certo. Qual foi a primeira? A primeira... Você lembra? Não foi por causa do grupo Sol. Não, eu imagino que foi antes. Mas eu me lembro. Eu fiz... mas a primeira... Vou te Porque explicar. quando o Grupo Sol foi formado, você já tinha muitos trabalhos, né? Já tinha, mas o que aconteceu foi o seguinte. Vou ser sucinto, breve. Eu terminei meu curso de ensino médio aqui, e aí a próxima faculdade que eu queria fazer, eu fiz faculdade de letras em São Paulo, e depois fui para o IAE para fazer o curso teológico. Entendi. Fazer o curso teológico. Quando chegou no IAE, ali me apareceu algumas oportunidades. Flávio Santos. Bom, ali você tem dois parceiros, né? Dois parceiros. O Linneu e o Flávio. Mas o que aconteceu foi um fenômeno, porque nunca, numa época, se juntou tanta gente aspirante à composição e a serem compositores como naquela época. Havia um grupo enorme lá. Flávio Santos, Arinei estava lá, Linneu Soares, Arinei, o William já era diretor de conservatório lá também. Wanderson Paiva. Um grupo enorme. Todos eles fazendo o curso de música e todos querendo se aperfeiçoar na composição, coisa e tal, mas pouquíssimos. No conservatório, né? Não era a faculdade. Eles faziam outras faculdades. O Jader estava lá, né? Fazia teologia. Sim. E aí fazia harmonia com o Williams no conservatório. Mas muito poucos deles estavam com interesse em letra. Eles queriam harmonia, eles queriam melodia, eles queriam ver uma música gravada, estavam interessadíssimos em estúdio. E eu, que já mexia com piano, já tocava trompete, já tinha noção de conjunto, eu já estava vivenciando esse ambiente, esse clima musical, eu já sabia do que significavam essas coisas, né? E eu comecei a fazer uma coisa ou outra, e fiz uma coisa para o Flávio. Nesse meio tempo, isso foi no primeiro ano que eu estava no teologia. No final do segundo ano, surgiu um concurso musical e eu tinha muita vontade de estudar nos Estados Unidos, mas nunca tive dinheiro. Essa situação continua até hoje, né? A vontade não acompanha o tempo e o dinheiro, né? Então, surgiu um concurso da divisão sul-americana. Concurso de mordomia. Música e cartazes. Só que não era assim, primeiro prêmio... Pera.
Então tinha um concurso de artes visuais também? Artes visuais, sim. Olha, aí sim, hein? Isso aí tá precisando artes voltar visuais. isso, porque agora só tá na música. Que pertencia, isso aí ia acontecer sob os cuidados, sob a direção da ACART, mas promovido pela divisão sul-americana, promovido. Eles trouxeram que lá, então, as pessoas, só que não tinha o primeiro prêmio ou o segundo prêmio. Não, era o seguinte, havia 5 primeiros prêmios para música, 5 primeiros prêmios para cartazes, 5 segundos prêmios para música, 5 segundos prêmios para cartazes. Generosos. Para cartazes, para cartazes. Mas não tinha terceiro prêmio, quarto prêmio, quinto prêmio, nada disso. E era só o seguinte, primeiros prêmios eles iam dar $300 para cada campeão, para cada um dos 5. Segundo lugar, eles iam dar um diploma. Tipo um certificado, assim. Obrigada por ter participado. Eu querendo arranjar um dinheirinho, guardar um dinheirinho. O Flávio também querendo. Coisa e tal. Falei o seguinte, Flávio, minha irmã mora aqui embaixo, no Capão Redondo. Vamos fazer o seguinte, semana que vem, ela vai sair para as viagens dela e essas coisas. Vai sair ela e o marido, coisa e tal. Eles não tinham filhos ainda. Falei assim, vamos lá para casa dela, que ela tem piano, e vamos fazer umas músicas para esse concurso aí. O Flávio ficou louco, né? Falei, vamos. E vou para lá, o Flávio sentou o seu piano, eu fiquei do lado dele, coisa e tal. E nós fizemos umas 20. Não brinca! Umas 20 músicas, umas 20. Todas com pseudônimo, né? Todas com pseudônimo. Sim. Não poderia ser reconhecido. E mandamos para eles lá. Vocês mandaram as 20? O que a gente tinha, a gente mandou. A gente ia fazendo. E eu, como eles pediram, não precisava ser um hino, uma estrutura formal, aquela coisa toda. Precisava ser uns corinhos, né? Tá. Agora explica. Como é que mandava? Como é que mandava? Mandava partitura ou tinha que gravar um... Não. Gravar não tinha nem gravador. Eu acho que era difícil. Era muito difícil naquela época. Gravadores, aqueles semi-profissionais, porque gravador pequeno... Não tinha. Era difícil. Aí nós escrevemos, punhamos num envelope, pseudônimo, mandávamos para a comissão. No final das contas, é o seguinte, Flávio e eu recebemos 3 primeiros prêmios. E não brinca. Olha, mas rendeu isso. 2 segundos. Só que 3 primeiros prêmios deu $900. Sim. Eu peguei 450 para mim e o Flávio pegou 450 para outro. Só que o preço de uma passagem para os Estados Unidos era $450. Sim, era outra realidade, outro tempo, né? Era mais ou menos esse preço aí. Aí você foi para os Estados Unidos? Fui para os Estados Unidos. Mas já ficaram essas músicas na mão do Flávio. Engraçado, eu sabia que você tinha morado nos Estados Unidos, mas não sabia dessa história do concurso. Do concurso aí. E eu tenho o registro, viu? A fotografia que saiu na revista. Não, massa demais. Era a glória daquele momento, né? Mas você foi estudar? Fui estudar. Fui terminar meu curso teológico. Num colégio adventista no Texas. Southwestern Adventist University. Lá. Esse que é no Keene? É no Keene, Texas. Exatamente. E de lá eu compus a música pro Edson Cruz, que hoje seria Edson Montenegro, porque ele faleceu na Covid, né? Mandei a música Ó Bom Mestre, que ele gravou, inclusive. Eu lembro dessa música. Lembra dessa música? Ó Bom Mestre. Exatamente, mandei de lá. E aí a coisa começou a pegar mais, né? Essas 5 do concurso, alguma foi gravada depois? Sim, Meu Deus, Meu Tudo. Meu Deus, Meu Tudo. Meu Deus, Meu Tudo. Meu Pai, Meu Rei. Depois teve mais uma ou outra, eu não me lembro assim, porque depois começou a entrar muito material na minha cabeça e coisa e tal. Eu perdi um pouco, ficou um pouco a distância. E uma pergunta sobre composição. Sim. Enquanto você estava estudando nos Estados Unidos, você mandou alguma letra para cá? Esse é o Bom Mestre. Você mandou de lá e o Flávio fez aqui. Mandei de lá. Por carta. Sim, eu gravei música que o Jader me mandou por carta. Nem se pensava na possibilidade. Não tinha, o computador estava saindo naquela época, eu me lembro, era uma novidade, era uma coisa tremenda, né? Então eu sei dizer que tudo começou assim. Aí eu percebi que se eu ficasse nessa área, primeiro eu ia ter um belo de um terreno e uma bela de uma participação pelo espaço que havia. Eu tinha ali, olha, Jader,
vários Linneu, amigos músicos Williams. e com menos interesse em escrever poesia. Williams, Wanderson. Fiz música com todos esses. Olha, cara, tem uma relação com me lembra o Vinícius, né? Com a Bossa Nova, ele já era um poeta estabelecido e tal, e aí aquele monte de garotada fazendo música e ele fazendo muito texto, né? Foi mais ou menos por aí. Ok, peraí, você voltou dos Estados Unidos, já com muito mais experiência, já tinha mandado letras, só que o Sol grava muitas músicas suas, então deve ter tido um tempo aí entre essa sua volta e a gravação do Grupo Sol. Como que foi isso? Sim. A volta sedimentou o que havia acontecido antes. A minha presença no meio de grandes compositores, quer dizer, que era um privilégio meu. Deus me pôs ali, que foi o maior privilégio da minha vida, porque se não fossem eles também, aquilo que eu ia trabalhar, não ia ter tanta divulgação, não ia ter tanta qualidade por trás. Eu cheguei e eu logo voltei à amizade que eu já tinha com o Flávio Santos, né? E aí, nesse mês que eu cheguei, houve uma fatalidade em casa. Meu pai faleceu. E por que eu estou falando isso? Porque foi no mesmo mês da morte do meu pai que eu escrevi a música Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê. E essa música ela é icônica. Por quê? Porque a maioria das outras músicas aconteceram mais ou menos dentro do mesmo esquema. Aí eu cheguei, apresentei para o Flávio, falei, Flávio, olha só aqui, esse material aqui, essa coisa toda. E o Flávio, numa inspiração absurda, ele conseguiu dar vida para aquele material, né? Ele pôs a dramaticidade na composição dele, que correspondia com a letra, aquela coisa toda, e a música teve uma aceitação muito grande, muito grande. Ela demorou a ser gravada. Eu lembro que um monte de gente cantava, a Tel cantava no Rio, eu conheci com a Tel cantando, você lembra dela, né? Certo. Mas aí depois, obviamente, quando ela foi gravada... foi da Sonete, né? Não, foi da Zilda Azevedo. Ah, eu não conheço essa gravação. Zilda Azevedo, que era... Sim, era tinha um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho com maravilhoso Elias. fizeram. E com Elias Azevedo, ela fez uma semana de oração. Eles fizeram uma semana de oração no Rio Grande do Sul, naquela época, e voltaram com uma coletânea de testemunhos a respeito do trabalho que essa música havia feito lá. Isso despertou ainda mais o lado espiritual da composição. Daí para frente, vamos concentrar e vamos fazer as coisas assim. Mas houve um dia que a preceptora chegou para mim e para o Flávio Santos e falou o seguinte, olha, nós vamos ter aqui uma festa da amizade, que era uma festa tradicional de todo o colégio interno. Vamos ter uma festa da amizade aqui e eu gostaria que vocês compusessem uma canção, um tema, festa da amizade. Só que eu queria pedir uma coisa para vocês, façam uma daquelas músicas que gruda. Que as pessoas saiam cantando. Só isso, só peço isso. Saiam cantando e coisa e tal, vai pra cá, vai pra lá, e fica na cabeça do povo, fica quase que um hino. Nossa, mas deu certo, hein? Oficial. Aí, nós fizemos uma música chamada Amizade. Sim, conheço bem. Conhece? Que você gravou. Sim. Né? Amizade. E a música teve uma aceitação maravilhosa, aquela coisa toda. Por que eu estou falando dessa música Amizade? Porque essa foi a semente do Grupo Sol. Ah, entendi. Essa música foi a semente do Grupo Sol. Como essa música deu certo, aí eu continuei com a minha participação e o meu desejo de ter um grupo. Juntei um grupo de pessoas, começamos a cantar e coisa e tal. Na verdade, você estava continuando algo que você já tinha feito, exatamente. Né? Só que mais tarde eu queria fazer uma coisa mais profissional. E aí selecionei pessoas que tinham já experiência ou gravação, ou já eram pessoas que já tinham participado em grandes projetos, né? Uma delas é o Tarsis Iraídes, que cantou no Arautos do Rei, depois mais de 15 anos, né? Mas antes de cantar ele já estava nesse rumo, né? O Paulo Antunes, que já era um cantor praticamente consagrado, né? Tinha outros cantores também. Você tinha a Márcia, que tinha vindo do Prisma, né? Gente que tinha alguma experiência esse já. Era um programa litero, musical e também teatral.
Por quê? Havia movimentos, havia poesias, havia essas coisas todas que a gente apresentava. Só que era um programa para ser feito em teatro. Sim. Era para ser feito em teatro, na estrutura teatral, com iluminação, com movimento, com cenário e essas coisas todas, né? E aí nós começamos a fazer esse programa e fomos no Foi maravilhoso. João Caetano, no Rio de Janeiro. Eu assisti vocês lá. Num teatro que é um dos teatros municipais do Rio de Janeiro, não é o principal, e é grande, mas né? é grande, foi um teatro muito bom. Fizemos em Curitiba 2 vezes, o Teatro da Reitoria, depois mais um outro teatro lá em Curitiba, depois São Carlos, fizemos pelo menos 3 vezes em São Carlos. Em São Carlos eu cantei. Lembra? Você Lembro. ficou... Acho que uma das suas contraltos foi embora do Brasil, sei lá. Não sei o que aconteceu. Não, você fez mágica naquele dia, porque não foi contralto que foi embora, foi soprano. Não, mas quando você me chamou, você me mandou a partitura por fax. Quando tinha fax, você me mandou a partitura por fax e eu aprendi o contralto. Naquele dia ficou sem soprano e eu cantei soprano. Exatamente. É verdade. É verdade. Eu não me lembrava disso. Né? Eu convidei você para contralto, mas a minha soprano faltou e eu ia ficar quase sem soprano e pedi que você fizesse o papel dela, a voz dela. E você deixou o contralto do lado e fez soprano. Era uma beleza. A música da igreja é boa por isso, né? A gente aprende a ser versátil, né? Exatamente, era uma beleza. Eu sei dizer que depois esse trabalho passou, infelizmente, e tem uma causa muito compreensível porque que esse trabalho passa, né? Porque as pessoas que você pega para fazer um trabalho sério desse são, em geral, pessoas dos últimos anos da faculdade. Sim, aí mais maduras, mais experientes, pessoas que têm uma visão musical já consolidada. Você faz o trabalho durante 1 ano, quando você vai continuar no ano que vem, está todo mundo longe. Você não consegue. Aí, para resgatar aquele ritmo é difícil, né? Mas só que nós conseguimos gravar as músicas. Um conjunto tem mais ou menos 16 a 18 músicas. Eu já fazia algumas parcerias também com o maestro Lineu Soares. Sim, sim. E muitas dessas músicas foram compostas exclusivamente para essa programação. Ah, entendi. Utilizamos algumas coisas, como é o caso do Amizade, que foi a semente. O programa chamava-se Entre Amigos e o Grupo Sol, né? Grupo Sol. Convidamos o Metal e Companhia, que era um grupo de garotada, ou mais uma garotada talentosa, muito, afinada, muito talentosa, sabe, com foco. E eles acompanharam as programações que nós fizemos. Então foi uma experiência fantástica que eu não esqueço jamais. Para quem assistiu, foi inesquecível. Então, Valdir, a gente vai ter que deixar o Dia das Letras para a próxima, né? Eu prometo, né, que nós teremos outra. Há vários convidados aqui, vamos ter que, né, ter 2 vezes. Eu queria que a gente terminasse com você, de repente, dando uma palavra aí para esses poetas que estão talvez aspirando a serem letristas, né? E que você tem a dizer para um jovem que aspira a fazer música, né? Letras, principalmente. Eu convivi com alguns deles, pelo menos alguns dias do ano, quando o NASP aqui oferecia essa matéria, né? Composição, letra e música. Uhum. Casamento, assim, com foco na letra. E eu dava aula para eles, né? E eu sempre dizia algumas coisas. Nós todos temos muito de poeta. Eu fazia alguns exercícios práticos a respeito exatamente da poesia. Eu falava, olha, eu vou condicionar vocês, a cabeça de vocês, para algumas coisas. E eu levava em espírito, levava assim em pensamento, para uma situação agradável, para um foco em alguma coisa. Eu falava assim, agora escreva alguma coisa, 5 palavras aí que você achou bonito nessa experiência que nós conversamos aqui agora. Eu escrevi 5 palavras. Aí eu dizia para ele o seguinte, agora você vai pegar cada uma dessas palavras e você vai fazer uma frasezinha de 2 ou 3 linhas com essa palavra. Por exemplo, ele diz assim, palavra alegria. Aí você escreve assim, alegria é uma das coisas mais lindas da vida. É ela que nos sustenta, é ela que nos mantém em pé, coisa e tal. Próxima palavra que você traz nossa conversa. Outra coisa, escrevi para ela. Falei, agora passa para mim. A hora que eu ia ler, eu falava, olha só,
você dizia que você tem muita dificuldade para escrever, coisa e tal, que você é difícil, que você não se sente um poeta, que você quer saber regras, coisa e tal. Mas olha o que você escreveu aqui. Você sabia, olha o que você escreveu. Eu li aquilo lá, todo mundo ficava maravilhado, todo mundo aplaudia. Eu falei, tá vendo? Você é um poeta e não sabia. Em suma, precisa trabalhar. Precisa trabalhar, precisa trabalhar. Você já tem o dom, espaço tem, e a igreja precisa. Eu sou o maior incentivador que surjam letristas. Não existe esse papo de competição, esse papo de esse espaço é meu. Não existe isso. Tem lugar para todos. Tem lugar para todos. Então, esse é o grande incentivo, que essas pessoas não criem barreiras, que elas não se sintam amedrontadas, porque algumas pessoas, como tem surgido aqui no decorrer dos anos, que escrevem maravilhosamente bem. A fartura de gravações que nós temos de músicas, né, cristãs e adventistas é muito grande, é muito grande. Então eu incentivo sempre que eles tenham coragem, olhem para dentro. Tem uma suada, né? Escrevendo, vai sobrar alguma coisa boa, né? Às vezes as pessoas perguntam, você escreve, mas você escreve assim com uma facilidade. Você está pensando? Não. Elas pensam que você chacoalha a mão e sai verso, né? A gente escreve verso na cunha e no machado. É verdade. É verdade, é isso mesmo. E mais difícil do que escrever versos assim, Cristal, é até a tradução. Por que eu estou falando disso? Porque uma vez pedido para eu fazer a tradução, eu tinha urgência da tradução. E eu confesso a você que em uma semana assim, em 2 dias, eu trabalhei 11 horas direto para fazer uma versão. Porque versão é o seguinte, você põe uma palavra em cima da outra, assim, Cristal. Se você tira de baixo, todas desmoronam. Você tem que reconstruir tudo o que você fazia. Se você quer ter qualidade, se você quer ter precisão nas ideias, você tem que ter esse tipo de paciência. Mas se não tiver essa qualidade, o povo rejeita. Você que está assistindo Arte na Mesa, saiba que a gente vai ter que continuar esse papo. Então, fique ligado, siga a gente nas redes. Se você está no YouTube, tem todas as redes sociais aí. Se você está ouvindo esse programa pela rádio, então você pode procurar a gente no @cartunasp.ec ou no @unaspbr ou no @unaspec. Então, tem uma forma de você ficar sabendo quando que o Valdecir Lima volta aqui, tá bom? Valdecir, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer ter conversado com você. Obrigado. Abraço para você. Abraço para você.